Olá! Vamos mergulhar hoje num dos temas mais complexos e, olha, mais polêmicos da nossa legislação. A linha, muitas vezes bem tênue, que separa o usuário de drogas do traficante. E essa não é uma distinção qualquer, né? Na prática, ela pode significar a diferença entre uma medida educativa e mais de uma década na prisão. Então, como é que a justiça faz essa separação? É o que vamos entender agora. Essa é a grande pergunta. A pergunta de US$ 1 milhão que a lei de drogas lá de 2006 tenta responder. E a resposta, acredite, está longe de ser um simples sim ou não. Para a gente começar a entender essa história, primeiro a gente precisa saber o que a lei sequer considera como droga. E aqui já entra um conceito jurídico que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É a tal da norma penal em branco. O que é isso? Pensa assim, a lei que fala do crime, ela mesma não diz o que é droga. É como se ela dissesse, é crime vender o que está na lista. E que lista é essa? É uma portaria da Anvisa, a nossa agência de saúde, e o detalhe, essa lista é atualizada. Ou seja, a Anvisa pode adicionar ou tirar substâncias. Isso é super importante porque se a Anvisa tira algo de lá, pronto, o crime para aquela substância simplesmente deixa de existir. Para ver como isso tudo funciona na prática, nada melhor do que acompanhar umas histórias, né? Vamos começar com a Diana, que vai representar a situação do porte para consumo pessoal. A situação da Ana é um ponto de partida bem comum. Ela foi encontrada com uma porção pequena de maconha. O fator que a lei olha aqui, nesse primeiro momento, é a finalidade. Para que servia aquela droga? No caso dela, era para uso próprio, e não para vender ou passar para outras pessoas. E aqui está o ponto crucial para o caso da Ana. O artigo 28 da Lei de Drogas não prevê pena de prisão. Isso é o que se chama de despenalização. Atenção, o ato ainda é uma infração penal, mas as consequências são totalmente diferentes do tráfico. É uma advertência, serviço comunitário, um curso educativo e mais. A lei proíbe a prisão em flagrante de quem é pego nessa situação. Agora, como o caso da Ana envolve maconha, a história dela foi diretamente impactada por uma mudança gigantesca e super recente. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que, de fato, redefine o que significa portar cannabis para uso próprio no Brasil. O que o STF fez foi estabelecer um critério de quantidade, pelo menos para maconha. A ideia é criar uma presunção. Agora, quem porta até 40 gramas ou cultiva até 6 plantas fêmeas é, a princípio, considerado usuário. E o STF foi além. Para a corte, essa conduta específica nem crime é mais, passou a ser um ilícito administrativo, tipo uma infração. Mas olha, atenção máxima a este detalhe porque ele é fundamental. A decisão do STF vale só e apenas só para maconha. Se Anne estivesse com a mesma quantidade de cocaína ou de êxtase para uso próprio, ela ainda estaria cometendo o crime do artigo 28, e aí estaria sujeita àquelas medidas educativas que a gente viu. Beleza, agora vamos para o nosso segundo personagem. A situação dele já é um pouco mais complexa. Esse é o Bruno. Ele representa o que a lei chama de traficante eventual ou, no termo técnico, privilegiado. O cenário do Bruno é bem comum nos processos. Ele não faz parte de uma grande facção criminosa. É um jovem, sem antecedentes, pego vendendo êxtase numa festa. Então, não há dúvida que ele cometeu o crime de tráfico. A questão é, a lei vai tratar o Bruno da mesmíssima forma que trata um traficante profissional? A pena padrão para o tráfico, que está lá no artigo 33, é pesadíssima. Começa em 5 e vai até 15 anos de prisão. E não é só isso. O crime de tráfico é equiparado a hediondo, o que na prática significa um regime de cumprimento de pena muito mais duro. Esse seria o ponto de partida para o caso do Bruno. Só que a própria lei abre uma porta para casos como o do Bruno. É o chamado tráfico privilegiado. Se ele preencher todos esses 4 requisitos que estão aí, ser réu primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não fazer parte de uma organização criminosa, a pena dele pode ser reduzida de forma drástica. E essa é talvez a maior vantagem de todas. O Supremo decidiu que esse tráfico privilegiado não é considerado um crime equiparado a hediondo. E por que isso muda tudo? Porque abre a possibilidade de substituir a pena de prisão por penas alternativas, como prestar serviço à comunidade. Claro, a depender do cálculo final da pena. Chegamos agora ao nosso terceiro e último caso. O Carlos. Ele representa exatamente o perfil que a lei quer punir com o máximo de rigor possível, o membro do crime organizado. A situação do Carlos é o oposto da do Bruno. Ele não é um vendedor de fim de semana. Ele é parte de uma engrenagem muito maior, de uma organização criminosa que vive do comércio de drogas. Ele é um profissional do crime. E para o Carlos, a lei é implacável.
ele não vai responder só pelo crime de tráfico do artigo 33. Ele também responde por um segundo crime totalmente separado, o de associação para o tráfico, que está no artigo 35. E no final, as penas dos dois crimes são somadas. Quando a gente coloca os dois lado a lado, a diferença fica gritante. O Bruno comete um crime que não é hediondo e pode ter a pena bem reduzida. Já o Carlos comete 2 crimes, as penas se somam, e para ele o tráfico continua sendo equiparado a hediondo com toda a dureza que isso implica. A lei traça uma linha bem clara aqui. Mas além desses 3 perfis bem definidos, a lei de drogas ainda tem outras figuras. Outros crimes que mostram como essa linha entre o que é o que pode ser ainda mais sutil. Pensa, por exemplo, na diferença entre oferecer droga para um amigo para usarem juntos e simplesmente vender. Parece parecido, mas não é. Se a oferta for eventual, sem visar lucro, para alguém próximo e para consumo ali, na hora, juntos, a lei prevê um crime bem mais brando com pena de detenção. É uma distinção sutil, mas que faz uma diferença penal gigantesca. E no topo da pirâmide da gravidade, a lei pune com ainda mais força quem talvez nem põe a mão na droga, mas bota o dinheiro. Financiar ou custear o tráfico é visto como o crime mais grave de todos na lei, com uma pena que pode chegar a 20 anos de prisão. Ufa! Depois de analisar todos esses casos, vamos tentar colocar tudo em perspectiva para ver como a balança da justiça, no fim das contas, pesa cada uma dessas condutas. Esse quadro aqui resume perfeitamente os destinos de cada um. A Ana, usuária, não vai para a prisão. O Bruno, o traficante ocasional, tem a chance de uma pena alternativa. E o Carlos, do crime organizado, encara uma longa pena em regime fechado. 3 pessoas, 3 destinos completamente diferentes, todos julgados pela mesma lei. Mas afinal, o que o juiz usa para fazer essa distinção no mundo real? Principalmente naquela zona cinzenta entre o usuário e o pequeno traficante. A própria lei dá os critérios. E como dá para ver, eles são muito, mas muito subjetivos. Quantidade da droga, local da apreensão, as circunstâncias, os antecedentes, nada disso é uma ciência exata. E isso nos leva à reflexão final. A lei tenta, no papel, criar categorias bem claras, mas na prática do dia a dia, a decisão final acaba caindo na análise subjetiva de um juiz. Com critérios tão abertos, tão sujeitos à interpretação, fica a pergunta: como a justiça consegue, em cada caso, traçar com precisão a linha que define o futuro de uma pessoa?